Seja bem-vindo a mais um Faz a Curious. O meu nome é Susana Castro Marques E eu sou o Nuno Francisco. e hoje vamos falar sobre a febre. Afinal, a febre é uma doença e como podemos medir corretamente a temperatura corporal? Fique connosco nos próximos minutos e saiba as respostas a estas e a outras perguntas. A febre consiste na subida da temperatura de pelo menos 1 grau Celsius acima da média da temperatura habitual da pessoa. É geralmente uma resposta normal do organismo a várias condições, sendo mais frequentemente causada por infecção por vírus ou bactérias e por isso é benéfica. Mas existem outras causas comuns de febre, como por exemplo a exposição a temperatura ambiente alta, o uso de roupas excessivamente grossas, a insolação, ou seja, o excesso de exposição ao sol, queimaduras solares ou ainda a prática de exercício físico excessivo. A febre pode ainda surgir como reação a medicamentos, vacinas ou mais raramente ser causadas por doenças não infecciosas. Na maior parte das vezes não representa risco de vida nem tem consequências nefastas. Mas se for causada por uma doença, é na maioria das vezes a gravidade dessa patologia que causou a febre que poderá levar à necessidade de observação e aconselhamento médico. A temperatura normal corporal situa-se entre os 36 e os 37 graus Celsius, mas depende da pessoa, da sua idade, da atividade desempenhada, da altura do dia, da parte do corpo em que está a ser avaliada a temperatura. Existem, aliás, várias opções para a medição da temperatura. A medição retal é o ideal abaixo dos 3 anos de idade. É mais rigoroso, mas menos prático. A medição axilar é mais prática, embora não tão precisa como a retal e mais demorada. A medição timpânica é mais rápida e mais higiênica, mas só se deve utilizar a partir dos 3 anos. A medição oral só deve ser efetuada a partir dos 4 ou 5 anos, mas não podemos consumir alimentos frios ou quentes nos últimos 30 minutos antes da medição para não influenciar os resultados. Aliás, trago aqui alguns exemplos de termómetros que podemos utilizar. Temos um termómetro para medição da temperatura axilar, temperatura timpânica e para utilizar no caso da medição da temperatura por contacto. E como devemos lidar com a febre nas crianças? Nas crianças, consideramos febre se a temperatura retal for superior a 38 graus, se a temperatura axilar e oral for superior a 37,6 e se a temperatura timpânica for superior a 37,8. E o que devemos fazer quando a criança está com febre? Quando uma criança está com febre, devemos manter a criança com roupa fresca e num ambiente não muito aquecido, Adequar o vestuário e a roupa da cama à sensação de frio ou de calor, dar líquidos com frequência. respeitar o apetite. Se está confortável, não é preciso baixar a temperatura, mas sim vigiar se surgirem sinais de alerta. Se está desconfortável, deve tomar um antipirético caso não exista alergia a esse medicamento e em dose adequada ao peso. Se necessário, contactar o SNS 24 através da linha 808 24 24 24. Não se esqueça, não deve arrefecer a criança para baixar a temperatura através de banhos, compressas embebidas em soluções alcoólicas ou ventoinhas, porque estas medidas não são eficazes nem aumentam a sensação de conforto. E em que situações devemos levar as crianças ao médico? Quais é que são os grandes sinais de alerta? Na presença de um ou mais destes sinais de alerta, a criança deve ser acompanhada a um serviço de saúde, centro de saúde ou urgência hospitalar. Se tiver menos de 3 meses de idade, se as temperaturas axilares forem superiores a 40 graus Celsius ou as retais superiores a 41 graus Celsius. Se a febre tiver duração superior a 5 dias, se a criança tiver sonolência excessiva ou incapacidade em adormecer, Se tiver uma fase ou olhar de sofrimento, irritabilidade e ou gemido mantido, se existir choro inconsolável ou não tolerância ao colo, se tiver uma dor perturbadora ou convulsão, se aparecerem manchas na pele nas primeiras 24 a 48 horas ou se a criança tiver respiração rápida com cansaço. se tiver tosse e expectoração esverdeada ou acastanhada e vômitos repetidos entre as refeições, Sede insaciável, lábios ou unhas roxas ou tremores intensos e prolongados na subida de temperatura, dificuldade em mobilizar um membro ou alteração na marcha, urina turva ou com mau cheiro. E como devemos lidar com a febre nos adultos? Nos adultos, de uma forma simples, qualquer medição acima de 38 graus Celsius corresponde à febre. No entanto, a temperatura corporal depende de vários fatores, nomeadamente do local de medição. Considera-se febre uma temperatura axilar ou oral superior a 37,5 graus Celsius ou timpânica superior a 37,7 graus Celsius. E em que situações de febre nos adultos é que devemos consultar o médico? A febre, por si só, não é motivo para consultar o médico. Devemos, se tivermos sintomas e sinais específicos de gravidade, como, por exemplo, uma dor de cabeça que interfere com as atividades diárias, rigidez no pescoço e dor quando se dobra a cabeça para a frente, sensibilidade anormal à luz intensa, manchas na pele de aparecimento recente,
confusão mental, vômitos incoercíveis, dificuldade em respirar ou dor no peito, apatia extrema ou irritabilidade, uma urina mais escura que o habitual e, muito importante, uma viagem recente ao estrangeiro. Por outro lado, se tivermos algum problema de saúde ou tomarmos medicamentos que aumentem o risco ou a gravidade de infecções, devemos consultar o médico. Mesmo na ausência de qualquer destes critérios, se a febre durar mais do que 3 a 5 dias, também devemos consultar o médico. E a febre alta é sinónimo de gravidade? Não. Por si só, a febre não deve ser considerada como um sinal de gravidade, tendo em conta que situações benignas também podem originar a febre alta. E como devo tratar a febre? Devo tomar antibióticos? Não, isto é muito importante. Os antibióticos não são medicamentos para reduzir a febre. Na maioria dos casos, a febre é causada por infecções virais que não respondem ao tratamento com antibióticos. Os medicamentos para a febre mais utilizados são o paracetamol e o ibuprofeno. Mas não se esqueça, deve sempre consultar um profissional de saúde para saber qual ou quais os medicamentos mais aconselhados para o seu caso e qual a dose correta. É necessário ter algum cuidado especial com a comida ou a bebida quando existe febre? A dieta deve estar relacionada com a origem da doença. Em geral, a febre por si só não requer uma dieta específica. É aconselhável o consumo de alimentos ricos em vitaminas e hidratos de carbono, como frutos, massa, arroz, batatas. É ainda importante beber muitos líquidos, porque geralmente em situações de febre existe uma grande perda de água através da pele. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado. Mas antes das despedidas, vejam o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curioso. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para os próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve. Até breve.